Relatório da segunda fase do processo de impeachment de Dilma deve ser apresentado esta semana. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com previsão de quase 140 bilhões de reais de déficit nas contas públicas, está na pauta do Congresso Nacional. E projeto que fixa um teto à alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação está no plenário. Esses são os destaques desta semana aqui no Senado. Bom dia. A Comissão Especial do Impeachment retoma os trabalhos esta semana. Nesta terça-feira, o senador Antônio Anastasia apresenta o relatório dessa segunda fase do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. No sábado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, divulgou nota em que faz uma previsão de data para o início do julgamento final de Dilma pelo plenário do Senado, 29 de agosto. A presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade, nem com as pedaladas fiscais, nem com a edição de decretos. Foi o que sustentou a defesa da presidente afastada nas alegações finais entregues na última quinta-feira. O procurador da República afirmou que efetivamente não é operação de crédito. Ou seja, aquilo que o Procurador da República afirma é exatamente a tese que nós temos defendido desde o início. O que mostra, portanto, a correção da nossa tese. E mostra que a posição, nesse caso, do Tribunal de Contas da União e daqueles que seguem essa linha, é isolada. Se for um julgamento justo, político, mas justo, tenha dúvida, a absolvição é clara. Não há prova nenhuma. Aliás, as provas que são colocadas arrebentam com a acusação. Argumentos contestados pela acusação também nas alegações finais, entregues antes, no dia 12 de julho. Não há dúvida, os fatos são claros, são evidentes e, de novo, contra fatos não há argumentos. A presidente cometeu crime de responsabilidade. A presidente precisa ser afastada porque infringiu a nossa Constituição, a forma prescrita na legislação, Constituição essa que ela jurou cumprir e fazer cumprir. E que, evidentemente, não se desencupiu desse mistério que toda a sociedade brasileira lhe outorgou pela via do mandato. Então é preciso caçar, é preciso que se faça esse afastamento definitivo para que o Estado democrático de direito seja preservado. Com os argumentos finais das duas partes, o relator tem até esta segunda-feira para finalizar o parecer, que poderá concluir pela continuidade ou não da acusação contra a presidente afastada, Dilma Rousseff. Pelo cronograma, o relatório será lido na terça-feira e será concedida a vista coletiva. Na quarta, dia 3, será aberto espaço para os debates. Na quinta-feira, dia 4, o parecer será votado pela comissão. A leitura em plenário será na sexta-feira, dia 5, e a votação no dia 9. Se em plenário a maioria simples decidir pela continuidade do processo, ou seja, avaliar que há elementos suficientes para embasar o julgamento da presidente afastada, será marcada a votação final. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já adiantou que o julgamento final deverá durar de 3 a 5 dias. Porque teremos que conceder um prazo de 2 dias para o libelo, para a acusação, e um prazo igual para a defesa. E a sessão de julgamento do Senado Federal só poderá ser convocada com 10 dias de antecedência. O crescimento do transporte aéreo de passageiros na última década tem sido freado pela atual crise econômica. O resultado? Queda no número de voos e aumento no preço das passagens. Para estimular o setor, o Senado analisa um projeto de resolução que fixa um teto para a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. A proposta, que está no plenário, já foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, onde gerou intenso debate. O número de passageiros de transporte aéreo no país saltou de 30 milhões ao ano em 2002 para 100 milhões em 2015. Mas dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas mostram que o setor enfrenta hoje 10 meses consecutivos de queda na demanda por passagens. Nos últimos 3 anos, o prejuízo alcança 10 bilhões de reais. Para estimular o setor, o Senado analisa um projeto de resolução que fixa em 12% a alíquota máxima do ICMS sobre o querosene de aviação,
que hoje varia de 3% a 25% conforme o estado. Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, o representante das empresas aéreas insistiu que a principal contribuição para a crise do setor vem do custo do combustível. Ele representa 40% do valor dos bilhetes aéreos e sofre influência da variação do câmbio, do preço no mercado internacional e dos tributos internos. Aproximadamente 70 aviões já foram devolvidos pelas empresas, pela aviação brasileira, aos lessores ou sublocados a empresas de outros países. Por quê? Porque a demanda não sustenta o custo. A proposta tem apoio do governo federal. O Brasil é o único país no mundo em que incide tributos estaduais sobre o querosene de aviação. E eu acho que a gente gosta muito quando a gente é cobrado sobre nível de serviço, nível de preço, a gente é sempre comparado com o resto do mundo. Então, acho que a gente tem que buscar aproximar nossa regulamentação também do resto do mundo e trazer isso para um padrão internacional. Mas secretários de Fazenda estaduais insistem que não podem abrir mão de receita. Para o estado de São Paulo, por exemplo, a perda é de 300 milhões de reais por ano. O Brasil não suporta abrir mão, o governo brasileiro, os estados brasileiros, abrir mão de receita neste momento. Então, se nós queremos evitar guerra fiscal nesse momento, é através do CONFAZ, é através da discussão ampla no CONFAZ. Um avião que sai para Buenos Aires ou um avião que sai para dentro do Brasil, o ICMS de um não existe, o ICMS do outro existe, isso vale para a soja, isso vale para a carne. Então, essa distorção não é prerrogativa do setor aéreo, ela é a característica do nosso sistema tributário, que é um sistema tributário absolutamente esquizofrênico e complexo. A proposta divide os senadores. É facultado ao Senado Federal, letra B, fixar a alíquota máxima nas mesmas operações para resolver conflitos específicos que envolvam interesse de estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Não há um conflito manifesto entre os estados. Claro que há. Não há. O que há é uma vontade manifesta de um setor da economia. Eu queria abrir o diálogo a partir dessa perspectiva, da perspectiva de 12 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. Como isso pode ter repercussão direta na redução de tarifa para que nós não temos o disparate, por exemplo, de sair da Porto Velho do senador José Aníbal ir para São Paulo e pagar uma passagem mais cara do que a de Brasília para Miami. Nós estamos aqui fazendo um debate que só tem um sentido. O sentido é favorecer o usuário. Qual é a resposta objetiva e concreta que nós poderemos estar dando para esse sofrido usuário que tem que se submeter a essa regra? Esse processo pode gerar, na medida em que ele se complete, claro que dependendo das circunstâncias em que ele se completa em cada estado, ele pode gerar de 50 a 70 novos voos diários saindo da região sudeste rumo da região mais sul-sudeste, né? Rumo a norte, nordeste e centro-oeste. A limitação dos gastos públicos é uma das novidades do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para a elaboração do orçamento do próximo ano. A matéria, que deve ser votada pelo plenário do Congresso Nacional nesta terça-feira, foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento antes do recesso parlamentar. A definição de um teto para despesas públicas está alinhada com a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo interino ao Congresso. De acordo com o relatório da LDO, os gastos primários do governo em 2017 podem alcançar, no máximo, o total das despesas deste ano, incluídos os restos a pagar, corrigido pela inflação. O relator da matéria, senador Wellington Fagundes, retirou do texto a previsão de receitas vinculada à recriação da CPMF. Os recursos constavam na proposta original enviada ao Congresso ainda no governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Mas, segundo o relator, novas fontes de receita só podem ser incluídas no orçamento se forem antes aprovadas pelos parlamentares. E, de acordo com Wellington Fagundes, o governo atual não pretende recriar o imposto. Manter a projeção de tributos cuja aprovação é improvável não contribui para a construção de um orçamento realista.
O relatório da proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê déficit primário de 139 bilhões de reais em 2017 e se baseia em cenário econômico de crescimento de 1,2% do produto interno bruto, inflação de 4,8%, juros de 11,25% ao ano e dólar a R$ 3,81. Em relação a investimentos, haverá prioridade para os programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, a manutenção de rodovias e a criação de creches e unidades básicas de saúde. Também está definido como meta finalizar obras inacabadas, dando preferência às que já têm 50% da execução concluída. Quando temos recursos limitados, é preferível concluir os investimentos já iniciados a aumentar a quantidade de obras sem continuidade. O relatório foi aprovado pelos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento sem a análise dos 257 destaques apresentados ao texto. Por um acordo de líderes, a votação será realizada na comissão na próxima terça-feira. E a previsão é de que no mesmo dia o relatório e os destaques sejam votados pelo plenário do Congresso Nacional. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para discutir a demissão de dirigentes sindicais. Foram convidados representantes do Ministério do Trabalho, do Meio Sindical e do Ministério Público do Trabalho. Você que é aluno do ensino médio da rede pública de todo o país, o Senado lhe faz um convite. Participe do programa Jovem Senador. As inscrições vão até o dia 19 deste mês. O programa Jovem Senador foi uma experiência ótima na minha vida, foi uma das melhores semanas da minha vida, inclusive. Eu conheci muitas pessoas diferentes de outros estados que tinham várias visões de mundo. O primeiro passo para Vitor se tornar um jovem senador foi vencer um concurso de redação na escola. É assim desde que o projeto começou em 2010. Neste ano, os alunos do ensino médio devem escrever sobre inclusão e educação através do esporte. O texto vencedor deve ser enviado à Secretaria de Estado da Educação até 19 de agosto. Os 3 melhores seguem para a etapa nacional. No Senado, uma comissão julgadora é formada. Os autores das 27 redações selecionadas vêm para Brasília junto com os orientadores. Aqui eles participam da atividade legislativa, discussam no plenário e propõem leis. No ano passado, mais de 18 mil escolas participaram, com 267 mil estudantes. A coordenadora do projeto Jovem Senador diz que os estudantes que participam passam a entender como funciona o parlamento. São visões de que, poxa, como o Senado Federal é importante, para o Brasil, como as leis que são produzidas aqui, elas afetam diretamente na minha vida, na vida da escola, na vida da minha comunidade, na vida do meu estado. Vitor Taquari, que participou do programa no ano passado, agora está cursando Direito na Universidade de Brasília. Eu vi como que é grande a estrutura política do Brasil e eu vi que eu realmente quero participar da política, sim, quero melhorar as condições do Brasil. O professor Rogério Pacheco, que foi o orientador de Vitor, já está preparando a turma para a edição desse ano. Participando do concurso Jovem Senador, é possível que o aluno faça boas redações e se prepare não só para um concurso, mas também que aumente a sua inteligência, a sua capacidade de pensar. Experiência para os professores, os alunos e para os parlamentares. Aproveite, se inscreva e venha visitar a gente aqui no Senado. Eu teria o maior prazer de conversar com vocês. Dúvidas e sugestões sobre o Jovem Senador podem ser encaminhadas para o Alô Senado, pelo telefone 0800 61 2211, de qualquer lugar do Brasil, das 8 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. A chamada é gratuita. E a página do Jovem Senador na internet está totalmente reformulada, com um formato mais ágil e programação visual moderna, para disponibilizar conteúdos de interesse de alunos e professores de forma mais didática e integrada. Acesse senado.leg.br/Jovem Senador. Na nossa página na internet você acompanha outras notícias aqui do Senado e também nos nossos boletins ao longo da nossa programação. Uma boa segunda-feira para você e até a próxima.